Olá, seja bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto e trazendo sempre para você temas e entrevistados que vão trazer esclarecimentos para nós, orientações. E como não podia ser diferente, no Diálogo Aberto de hoje nós vamos falar sobre o processo de reabilitação de pacientes acometidos pela Covid-19. E no segundo bloco vamos conversar sobre a questão do desmatamento. Nesse primeiro bloco, falando sobre a questão do papel da fisioterapia no processo de intubação e pós-intubação de pacientes acometidos pela Covid-19. Nós vamos entender um pouco como funciona o tratamento fisioterápico para a recuperação pulmonar de pacientes. Por isso, para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no nosso estúdio o fisioterapeuta Leonardo Machado, que vem para falar conosco sobre esse tema. Seja bem-vindo, Leonardo, aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante. Obrigado. E na primeira pergunta que a gente coloca, Leonardo, a gente sempre trabalha pensando a fisioterapia como uma profissão para a questão de recuperação, né, de membros articulados, a questão motora, pernas, braços. Como é que a questão da fisioterapia ela trabalha nessa questão, por exemplo, que envolve essa recuperação para os pacientes aí acometidos pela Covid e que estão nesse tratamento? Bom, a fisioterapia ela tem como principal intuito, né, devolver a função do paciente. Então, ela também trabalha nessa área respiratória, devolvendo essa função pulmonar para o paciente. No processo da intubação, né, que o paciente encontra-se no estado de tubo, encontra-se em estado de sedativos, naquele momento ele não está se movimentando devido aos sedativos. Então, o fisioterapeuta ele também tem essa função de movimentar o paciente, de fazer com que aumente a questão metabólica do paciente, mesmo ele estando sedado. Já na questão respiratória, o fisioterapeuta tem a função de, dentro de uma UTI, quando o paciente estiver entubado, ele tem a função de adequar aquele ventilador mecânico, né? Então, é o fisioterapeuta que vai decidir os parâmetros em que vai estar voltado para o paciente. Por exemplo, cada paciente individual, ele tem aquele volume que deve se encaixar dentro dele, dentro do pulmão, né? Cada paciente tem um pulmão diferente e o fisioterapeuta vai, através de cálculos, parametrar, adequar os parâmetros do ventilador para que aquele parâmetro seja o ideal para o paciente, né? Então, há um estudo de acordo com cada organismo, com cada recuperação nesse sentido para o paciente. Então, o olhar ele passa a ser realmente individualizado nesse processo. Isso. Cada paciente tem o seu pulmão, tem o seu corpo, cada paciente... O fisioterapeuta tem a função de ver um paciente de uma forma individual, né? Então, quando ele vai no quesito intubação, não é só acoplar o ventilador e ligar o ventilador. Tem que estudar o paciente, tem que fazer os cálculos de peso predito para o paciente para saber quanto deve entrar de volume nele, quanto deve se adequar de pressões para o paciente. Então, quem é responsável por isso no momento, é o fisioterapeuta, como principal profissional, lidando diretamente com o ventilador mecânico. E como é que ele chega a essas conclusões? É feito algum exame específico ou a anamnese mesmo de todo o processo? Bom, dentro da avaliação de uma equipe multidisciplinar, né, desde enfermeiro, médico, fisioterapeuta, todos ali estão presentes dentro de uma UTI, o paciente começa a entrar em um processo chamado de insuficiência respiratória, né, principalmente na Covid, onde ele necessita o ar ambiente, né, respirar sozinho espontaneamente, já não está sendo mais o suficiente para aquele paciente. Infelizmente, o pulmão dele já não tem mais a capacidade de estar respirando espontaneamente em ar ambiente. Então, ele necessita de pressões maiores, né? E isso quem vai promover é a ventilação mecânica. A partir do momento que a equipe multi faz uma avaliação e vê a necessidade da intubação, onde o paciente está perdendo saturação, que é a taxa de oxigenação sanguínea, onde ele está apresentando musculatura respiratória cansada já, em musculatura acessória, que no caso que a gente chama, né? Então, a gente vê a necessidade do paciente realmente ter que ser entubado, devido a ele poder descansar aquela musculatura e o ventilador poder pressurizar o pulmão a ponto dele poder ter uma troca gasosa melhor. E, claro, isso vai depender de cada caso, Leonardo, mas assim, em média, quanto tempo você demora
para a utilização, por exemplo, desse tipo de recurso, para ter uma recuperação e, logicamente, um processo de extubação que pode ser feito? Bom, principalmente no paciente COVID, né, a partir do momento que o paciente já apresenta o primeiro sintoma e tudo mais, a gente vê a necessidade de acordo com a taxa de oxigenação, como já foi falado, de acordo com a questão clínica do paciente. Então, isso pode durar entre 4, 5 dias, ou então o paciente pode ir para a UTI apresentar algum desses sintomas e ser reversível com a VNI, que também é responsável pelo fisioterapeuta. O que é VNI? É ventilação não invasiva. É o próprio ventilador sendo acoplado através de uma máscara, sem a necessidade da intubação. Isso pode postergar um pouco até a intubação ou até mesmo limar o processo da intubação. A partir do momento em que o paciente é avaliado pela equipe e tem a necessidade de ser intubado, isso é uma variedade do quanto a gravidade do paciente. Então, ele pode ficar 4 dias entubado, ele pode ficar 5 dias entubado, ele pode ficar 10 dias entubado, até 15. Isso é uma variedade de acordo com a necessidade do paciente. No dia a dia da UTI existem exames de rotina, como gasometria, como raio-x, como hemograma. Todos esses são avaliados todos os dias, diariamente, visto pela equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, médico, enfermeiro. E de acordo com a melhora do paciente, a gente vai se aproximando da diminuição dos parâmetros ventilatórios e na questão medicamentosa, sedativo e analgesia, para ver a necessidade se o paciente consegue sair daquele processo de intubação e aguentar ficar em ar ambiente, respirando espontaneamente. Existe algum nível de consciência do paciente ou a sedação ela é completa? A partir do momento em que o paciente entra no processo da intubação, né, o paciente usa sedativos em bomba, né, que são sedativos contínuos, para ele dormir e não sentir dor. Assim como também existem os bloqueadores neuromusculares, que são responsáveis por impedir com que aquele paciente faça contrações muscular. Então ele precisa basicamente de 3 medicamentos de forma contínua, que é o sedativo para dormir, a analgesia para não sentir dor e, em alguns casos em específico, o bloqueador neuromuscular, que é para, no caso, se o paciente estiver ainda lutando muito com a sedação, aplicado para ele poder ter mais conforto na ventilação, conseguir sincronizar com o ventilador. Que elementos a gente pode destacar que auxiliam, por exemplo, para que essa situação da intubação ela demore pouco tempo? A questão, por exemplo, idade, doenças que não afetem o sistema pulmonar. Que elementos a gente pode considerar que, digamos assim, ele dá uma perspectiva de utilização por pouco tempo ou a perspectiva de uma recuperação mais rápida para que ele possa respirar normalmente? No caso, a perspectiva varia de acordo com o tratamento, né? Quanto mais próximo do tratamento, mais indicado para aquele paciente, os medicamentos mais indicados, as pressões no ventilador mais indicadas, aquele paciente ele tem mais chances de melhorar aquele pulmão quanto antes para poder entrar no processo de desmame ventilatório até a saída do tubo e até conseguir acordar para poder se comunicar e voltar à sua vida rotineira. Esse processo ele pode variar muito também do caso do paciente. Vai depender do comprometimento pulmonar, isso vai depender das comorbidades que o paciente teve. Então, tudo é uma variável. Cada paciente é um paciente. Muitas vezes, um jovem entubado pode estar muito mais grave em que o idoso cheio de comorbidade que está entubado também. Isso é uma variável. Essa avaliação, no caso que você falou, da questão do jovem e do idoso, isso é uma questão específica do aparelho respiratório ou é um conjunto de situações? Por exemplo, um jovem, sendo mais claro, né? Um jovem, por exemplo, que demora mais, né? É o conjunto do organismo dele, da forma como foi acometida, ou a questão mesmo, por exemplo, dele ter uma doença como asma, como algum tipo de situação? Como é que é essa avaliação que você tem a partir dessas duas perspectivas? Isso. Todo paciente ele é visto também de acordo com o seu histórico clínico, né? O jovem pode ter uma doença pulmonar
vem há muito tempo acompanhando ele e aquela doença ela pode ser acometida juntamente com o processo do Covid, né? Porque a gente chama comorbidade, que teve uma asma, teve uma tuberculose lá atrás. Então, tudo isso o pulmão já vem sofrendo um processo de doença. E aí, quando chega nesse atual vírus, né, que acomete principalmente o pulmão, ali acaba se tornando mais grave, mais difícil a recuperação. Houve uma mudança, Leonardo, na questão dessas cepas, né? Isso. Dessas variantes, desde das primeiras que foram tratadas e algumas que são mais agressivas em cima dessa questão do pulmão? Sim, teve uma variante, sim. Eu, como plantonista intensivista lá na área da fisioterapia, tive a oportunidade de ir para Manaus em janeiro, fevereiro, que foi a época que teve aquela confusão da falta de oxigênio e tudo mais, e dando início ao descobrimento da nova cepa. Então lá eu pude ver a diferença, né, entre a que estava se manifestando, né, que a gente teve. Estava se manifestando em Manaus e a primeira que a gente teve, né, conhecido, que atingia, a primeira, no caso, atingia muito mais idosos, agravava mais os idosos com comorbidades. A gente via realmente uma UTI com pacientes com perfil de idade mais avançada. A partir dessa nova cepa, a gente já via um perfil de paciente de 30 a 50 anos e muito mais grave, onde ele chegava no processo de doença, evolução de doença entre o primeiro dia ao 14º, onde nesse processo ele evoluía muito rápido a uma piora, né? Então, era mais difícil porque o tempo que a gente tinha para resgatar aquele paciente através de medicamentos e procedimentos dentro do hospital, ele se encurtava. Então, tinha que ser tudo muito rápido. Até a intubação, ela foi considerada uma avaliação, de acordo com a equipe multidisciplinar, né? Uma avaliação médica, uma avaliação para ver se ela não seria uma intubação precoce, né? Fazer a intubação antes em que o paciente apresentasse uma piora muito grave que a gente não conseguisse recuperar. Houve problema em relação a esse protocolo de atendimento? E no início a gente falava em dipirona, né? E a ideia de só procurar o hospital, por exemplo, se tivesse uma situação já praticamente de falta de ar, né? Depois muda esse protocolo. Como é que isso está sendo desenhado na atualidade? Bom, antes a pandemia no começo, né? Ela era muito nova para a gente da área da saúde. Então tudo era muito novo, essa doença era muito nova, a pandemia era muito nova, o hospital lotado, onde pacientes a gente via pacientes às vezes internados em poltronas. Então tudo isso era muito novo para a área da saúde. A partir daqueles protocolos iniciais em que a gente via o medicamento mais assertivo para o paciente, a gente via os procedimentos mais assertivos para o paciente, de acordo com a doença evoluindo e a gente tendo mais esse conhecimento, querendo ou não, há um ano e meio de Covid, a gente vai mudando os protocolos e se adequando de acordo com a história clínica geral, né? Onde a gente vê melhoras, onde a gente vê que aquele medicamento tal não surte tanto efeito como o outro medicamento que pode surtir muito mais efeito. Então os protocolos eles foram se atualizando a nível global, né? Mundo inteiro. Então, a gente foi cada vez se aproximando mais dessa doença, conseguindo trabalhar mais com ela na mão. Mas, pelo fato dela ainda ser um vírus muito novo, a gente ainda tem algumas dificuldadezinhas, tem uns casos específicos. Então, todo dia é um protocolo diferente. A gente segue uma diretriz mundial, global, com cientificamente comprovadas, mas todo dia a gente vê um caso em específico, um caso diferente, né? Então todo dia a gente aprende. E a questão do kit intubação foi outra dor de cabeça, né? Teve um período que começou a faltar, depois houve uma busca aí pelo poder público para poder conseguir. Como é que isso está dentro do que a gente tem hoje? Bom, devido à demanda de pacientes que necessitam da intubação, que necessitam do ventilador, que necessitam desses kits de intubações serem muito altas, né? A nível também global, esses medicamentos começaram a ficar cada vez mais escassos. Porque não é um medicamento em que o paciente utiliza somente ali na hora da intubação. Certo. Não é só naquele momento. Aquele paciente normalmente faz os medicamentos em uso de bomba. Então, a partir do momento que ele é intubado, ele faz a dose de ataque, né, que é a dose de sedativos para ele poder dormir, não sentir dor e tudo mais, e conseguir fazer a intubação momentânea. E depois ele entra em nível de bomba, onde aquele sedativo vai ser diluído, ficando de uma forma mais tranquila, através do médico fazendo os cálculos,
para que aquele paciente possa ficar sedado a nível contínuo, ou seja, dias e dias internado. Naquele momento que o paciente ainda se encontra entubado, ele deve estar sedado, deve estar com analgesia, deve estar bloqueado. Então, esse uso, né, rotineiro em grande escala acabou fazendo com que a indústria não suprisse essa demanda, infelizmente. Passamos por um período em que o paciente se encontrava realmente com a falta do sedativo, em que nós da área da saúde brigamos muito para poder manter o paciente bem, mas ao mesmo tempo entendíamos que acontece, a indústria, né? Infelizmente a produção não foi, não estava conseguindo suprir a demanda. Mas hoje em dia já está bem melhor, a gente já tem mais sedativos, existem outras estratégias para conseguir sedar o paciente, então a equipe multidisciplinar, a equipe hospitalar foi se adequando até conseguir dar o conforto máximo para o paciente. No processo de extubação, Leonardo, que você considera como as sequelas mais comuns de aparecerem logo depois do processo de intubação? Bom, a partir do momento que o paciente é intubado, ele passa aquele período, né, que varia de acordo de paciente para paciente, no processo de extubação, até o processo de extubação, onde já vai acontecer em que a gente visualiza o paciente de uma forma global e vê que ele tem condições e vamos iniciar o desmame do paciente, né? Ou seja, o que é o desmame? É reduzir parâmetros ventilatórios, reduzir sedativos, até o momento em que o paciente já começa a despertar. A partir do momento que o paciente desperta, ele entra em uma comunicação onde a gente faz uma avaliação com o paciente sem o uso de sedativo, ou então com aquele sedativo residual, só o que está correndo no corpo dele. A gente vê a necessidade ou a capacidade daquele paciente tolerar a saída do tubo. A partir daquele momento entra, de novo, o contexto da equipe multidisciplinar. Bom, o paciente está apto a sair do tubo. Vamos todos, em presença do médico, presença do enfermeiro, a presença do fisioterapeuta, a presença do técnico de enfermagem lá. Então, quem é o responsável por fazer a extubação, a partir do aval da equipe multidisciplinar? É o fisioterapeuta, no momento. Então, o fisioterapeuta vai lá, reduz os parâmetros, vê se está ok, e a partir daquele momento ele faz o processo da extubação, que é retirar o tubo da boca do paciente. A partir daquele momento, existem protocolos de extubação, né? Como o paciente ainda continuar no oxigênio, existe a possibilidade dele fazer a VNI, que é a ventilação não invasiva, ainda tudo isso para melhora e adaptação do paciente até que ele consiga se sentir confortável em ar ambiente, respirando espontaneamente. Aí, esse é o processo da extubação. E de sequelas, o que pode ficar dessa situação toda? Dentre as sequelas, isso vai variar também muito de acordo com aquele período que o paciente se encontra internado, né? Mas a principal sequela ainda é a falta do movimento, onde ele vai recuperando isso de acordo com o tempo. Isso é devido às sedações, né? O paciente ainda se encontra muito sedado, muito carregado de analgesia, então ele tem essa dificuldade de movimentar os membros, né? E é para isso que o fisioterapeuta está lá. O fisioterapeuta ele também é responsável, após esse período de intubação, ele é responsável por promover o movimento para o paciente. Ou seja, fazer ele recuperar o movimento de braço, fazer ele recuperar o movimento de perna, porque ele passou longos dias acamado e por isso perdeu muita massa muscular, sentiu muita fraqueza, o membro dele passou muito tempo parado, em repouso. Então o fisioterapeuta ele é responsável por voltar a movimentar esse paciente e impedir com que aconteça essa sequela de falta de movimento, de fraqueza muscular. Outra sequela que é muito comum após esse processo de volta, né, de adaptação motora, o paciente ainda tem um condicionamento cardiovascular, um condicionamento cardiopulmonar muito enfraquecido, ou seja, cansa aos mínimos esforços. No momento ele ainda não consegue deambular direito. Então, o tratamento após a intubação, também prevenido como forma de sequela, é iniciar a deambulação, a sedestação, que é sentar na beira do leito, deambular é andar com o paciente ali na UTI mesmo, como forma de prevenir a sequela. Tudo isso ainda é na UTI? Todo esse processo, desde a intubação, o período que o paciente está entubado, a extubação e esse período em que o fisioterapeuta promove o movimento após a extubação,
é dentro da UTI. Né? Então, isso é uma variável também de dias. Então, Leonardo, a gente pode concluir que, a partir dessas questões todas, inclusive dessas variantes, né, houve um aumento, então, do tempo desse paciente na UTI. Isso talvez explique a questão que nós enfrentamos da diminuição dos leitos, porque fica mais tempo do que no período inicial. Isso. Normalmente o paciente passa ali entre 5 a 10 dias num paciente que consegue ser entubado, se recuperar, passar pelo processo de desmame, passar pelo processo de extubação. Isso perdura ali, dependendo do caso clínico, entre 7 a 15 dias. Perfeito. De internação. Leonardo, aí fora desse período já entra mesmo a saída da UTI. E aí até a enfermaria. E continua o processo ainda. E continua o processo. Tá. Lá na enfermaria, a equipe multidisciplinar ainda vai continuar os medicamentos que o paciente deve ainda utilizar. E o fisioterapeuta ele é responsável por devolver funções daquele paciente. Então, se o paciente ainda está muito tempo acamado, o fisioterapeuta tem que ir lá fazer ele andar. Se o paciente não consegue movimentar ainda direito um membro, ele é responsável por devolver aquela função para o paciente. Certo. E dentro da enfermaria, o fisioterapeuta ele vai trabalhar mais exercícios voltados para quando aquele paciente tiver que voltar para casa. Certo. Então, subir uma escada, andar da cama para o corredor, da cama para o banheiro, do banheiro para a cozinha. Então, tudo isso o paciente precisa ter condicionamento, precisa ter controle motor. Então, na enfermaria, o fisioterapeuta já vai começar a trabalhar ali aquele controle motor. Então, isso se estende também, inclusive, para o retorno da casa, com a continuidade do tratamento, inclusive, depois de sair do hospital. Com certeza. E Leonardo, eu queria assim, que a gente pudesse destacar, e até como forma de valorizar esse trabalho da equipe multidisciplinar. Né? Então, você tem fisioterapeutas, você tem fono também? Temos fono. O que mais? Bom, uma equipe hospitalar multidisciplinar, ela se baseia praticamente na equipe técnica como um todo, né? Psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, que é importantíssimo para a comunicação. Até para fazer esse contato com a família, né? E trazer... Isso. Então, todos esses profissionais voltados para a área da saúde estão lá para atender todos os pacientes de forma individual, né? O seu fulano, o seu ciclano, o paciente tal, com o nome. Então, acho que é importante, né, a gente destacar pelo menos 3 pontos. Né? O primeiro deles é que esse tratamento todo ele é uma análise individualizada, né, que é feito com o paciente, que a recuperação e todo o processo vai depender muito do organismo, né, vai depender muito da resposta dele. Sim. A medicação primeiro, depois a própria capacidade de recuperação, né, que passa por isso. Então, retorno domiciliar. O segundo, que esse tratamento ele precisa ser mantido, né, por todo o período de recomendação médica. Né? Isso. Não pode chegar em casa, não, agora está bom, não precisa mais. Ele continua também com esse apoio todo da família, com esse apoio todo das pessoas que estão ali convivendo, né, em volta com esses pacientes. Ele precisa ser levado a sério e até o final, né, de toda a prescrição. Né? E o terceiro, que acho que é um trabalho que, sem dúvida alguma, a gente precisa destacar, né, dessa composição dessa equipe multidisciplinar, muita gente para ajudar, né, para poder cooperar, para que esse paciente aí possa, no menor tempo possível, ter condições de convivência de novo, né, de poder tomar a sua rotina de trabalho e de vida, não é isso? Isso. O nosso principal objetivo como fisioterapeuta, né, como eu falei, é devolver função. Então, a partir daquele momento que o paciente se encontra desde lá da UTI, acamado, impossibilitado, sedado, o fisioterapeuta vai, desde aquele momento, promover a devolução da função dele. Vai iniciar da devolução respiratória, onde o paciente vai desmamar daquele ventilador, vai começar a devolver as funções de movimento do paciente. Então, ele já está respirando em ar ambiente, já está respirando com um nível de oxigênio baixo, já pode entrar no quesito motor, né? O fisioterapeuta já entra no trabalho motor, devolvendo função. Após aquele momento, o paciente passa para uma enfermaria, onde o fisioterapeuta e a equipe multidisciplinar vai devolver a função de retorno para casa, ou seja, condicionar aquele paciente para ele poder aguentar a casa. Por isso também até a questão psicológica, né, para poder aos poucos também ir se percebendo dentro desse processo, né?
no momento, a questão do apoio psicológico é um dos mais importantes. Por quê? Porque nesse processo de pandemia, onde a gente liga as TVs todo o tempo falando de Covid, falando de, infelizmente, de mortes, né? Isso tudo para um paciente que está naquele processo de Covid afeta demais. Então, gera trauma nele. E medo, né? E medo, angústia. A família também passa por medo, angústia. Pensar que aquela mãe, aquele pai, o meu filho está doente. Então, isso tudo passa por um processo de aperto no coração, né? Com medo de perder aquele familiar. Então, todo esse apoio psicológico que deve ser tanto voltado para o paciente, em que está no momento com o Covid, como para a família, a estrutura familiar, é muito importante. Sem falar dos traumas em que esse paciente leva para casa. Porque muitas das vezes o paciente é internado numa UTI, não necessariamente ele é entubado. Então ele vê muita coisa, passa por vários processos, passa dias de internação e aquilo deixa ele com um trauma de uma forma enorme. Então até ele conseguir voltar, recuperar aquele trauma, o acompanhamento psicológico é extremamente importante, assim como toda a equipe multidisciplinar orientando ele sempre ao retorno da sua vida cotidiana, né, suas atividades de vida diária. Ok, recebemos aqui o Leonardo Machado, ele que é fisioterapeuta, que trouxe para nós essas informações. Leonardo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, sucesso a você e extensivo a toda a equipe que recupera tantas vidas, né, e que às vezes a gente, é aquilo que você falou, né? A gente também precisa perceber o quanto de pessoas já conseguiram se recuperar. O Brasil é destaque, inclusive, em termos mundiais, na quantidade de pessoas que conseguiram se recuperar desse mal que é a Covid, né? E eu acho que a gente precisa ter um olhar sempre de esperança para esse trabalho, né? Cada vez a gente se apropria mais, vai conseguindo melhorar os protocolos e ter respostas mais efetivas. Isso se deve, sem dúvida alguma, a essa capacidade que o brasileiro tem também de compor, de integrar, de se comunicar e de trabalhar junto para motivar as pessoas acometidas e que, sem dúvida alguma, tem essa esperança como um grande farol. Com certeza, né? A equipe está ali para devolver a vida do paciente, devolver o retorno dele para casa e abraçar a sua família, né? Ok, muito obrigado. E você que nos acompanha, vamos a um rápido break. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do nosso programa de hoje. Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto, trazendo para você sempre temas, informações e convidados que nos ajudam a entender, inclusive, o que nós estamos vivendo, os problemas que enfrentamos, mas também as alternativas e sempre com esse olhar de esperança de que a gente sempre pode transformar essa realidade e pode viver cada dia com mais qualidade de vida. Por isso eu trazemos aqui para o estúdio para conversar conosco sobre o tema desmatamento, envolvendo todas essas questões que envolvem investimentos, desenvolvimento e essa busca de harmonia entre o investimento e, logicamente, a proteção também ambiental, a defesa ambiental, dentro das políticas que são desenvolvidas nos diversos níveis dos nossos governos. E para falar sobre este tema do desmatamento, eu recebo o professor Antônio Silva Júnior, ele que é doutor em Geografia e também servidor público do Estado do Pará. Seja bem-vindo, professor, aqui conosco para conversar sobre esse tema tão difícil, né? E olha, o professor traz então um currículo bastante interessante, né? Graduado em Geografia pela UFPA, pós-graduado em Gestão Ambiental, mestre em Gestão de Riscos e Desastres Naturais, doutorando em Geografia, Educador Ambiental pela Escola de Governo do Estado do Pará e membro do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental na Amazônia da UFPA. Então, para falar sobre este tema tão difícil, né? Esse grande desafio, equilibrando investimento, desenvolvimento econômico com a questão do desmatamento. Qual é a sua análise geral, assim, em termos nacionais? Como é que o Brasil se comporta, e principalmente nesses últimos 10, 20 anos, nessa questão e nessa busca de harmonia entre esses dois lados da questão do próprio desenvolvimento brasileiro? Bom, falar de meio ambiente é sempre agradável, né? É um tema bem relevante, importante para a questão social e ambiental como um todo. Bom, ao mesmo tempo que é agradável, ele é complexo, justamente por esse tripé, né, da economia, do social e do ambiental. Como compatibilizar, né,
o desenvolvimento econômico, levando em consideração a questão social e a questão ambiental. Então, quando a gente pensa na questão ambiental a nível nacional, a gente pensa numa complexidade, sobretudo quando a gente olha para a Amazônia, né? A Amazônia onde concentra a maior biodiversidade do planeta, os maiores recursos e benefícios, né, ambientais que esses recursos proporcionam à sociedade e à economia como um todo. Então, gerenciar isso é algo complexo. Então, eu penso que a questão ambiental no Brasil ela precisa evoluir, né, e criar, né, mecanismos para que essa compatibilização ela seja equilibrada para gerar essa qualidade de vida, desenvolver de maneira a respeitar a questão ambiental, e desenvolver de maneira, melhor dizendo, desenvolver a sociedade, né, de uma maneira mais equilibrada. E quando a gente envolve a comunicação e a parceria, digamos assim, da Amazônia como um todo, né, que envolve não só o Brasil, mas outros países também que estão conosco dentro dessa grande cobertura florestal, dessa biodiversidade extraordinária que a gente tem. Como é que é o relacionamento do Brasil nessa possibilidade de fazer um planejamento comum para que possa realmente trabalhar esse desenvolvimento, mas com a questão realmente da preocupação também da questão da floresta como um todo? O entendimento sobre as questões ambientais é importante deixar claro que ele é um entendimento a nível global. Então, as consequências, os impactos ambientais que acontecem de maneira local, eles precisam ser entendidos, né, os seus reflexos de maneira global. E aí por isso que você vê alguns países, sobretudo os países ditos de primeiro mundo, né, investindo no Brasil com relação a essa questão de prevenção ambiental. É lógico que existe um outro viés por trás, né, disso, dessa questão mais primária, mas em tese é que os problemas ambientais eles são sentidos de maneira globais. Então a comunicação, né, entre esses países ela precisa ser solidária, no sentido de ser solidário, né, porque o Brasil é um país ainda que detém a maior biodiversidade do mundo, né? E esses recursos naturais, eles geram serviços ambientais de maneira global. Então, assim como gera serviços ambientais, tem também as consequências dos impactos ambientais, que são sentidos e que são mais propagados pelos meios de comunicação. E aí a gente percebe, né, em alguns períodos, uma harmonização entre as nações, em outros períodos não, né? Muito motivado por questões políticas. E como é que a gente percebe essa questão do desenvolvimento aí? Dá um destaque, por exemplo, para a questão do agronegócio, né, que há anos a gente vem trabalhando e cada vez mais buscando, né, porque ele, claro, a questão do desenvolvimento, a questão da economia é fundamental, mas como é que dá para conciliar um desenvolvimento desse porte com a preservação da floresta? Existe já, né, na literatura brasileira sistemas, né, que facilitam, né, que proporciona esse tripé, né, a compatibilização desse tripé social, econômico e ambiental. Então, o agronegócio precisa adotar essas políticas, por exemplo, sistemas agroflorestais, né, ou seja, de uma multicultura, né, de diversas culturas em um único espaço, né? E isso a gente vê muito, né, com os pequenos produtores rurais. O agronegócio ele se caracteriza ainda muito forte pela monocultura de um determinado, né, produto. E essa monocultura ela exige um desmatamento, uma limpeza, né, do terreno para poder ser cultivada. Então, o que eu quero dizer é que nessa monocultura ela pode ser transformada em uma policultura, né, uma diversidade de produtos, levando em consideração todas as legislações ambientais de proteção, né, dos recursos naturais aonde esses empreendimentos vão ser desenvolvidos. Como é que a gente percebe, professor, na avaliação, por exemplo, do que nós temos hoje de legislação dentro desse campo? Nós estamos bem,
nós estamos em desenvolvimento ou nós estamos aquém de um verdadeiro olhar com o cuidado que deve ter o espaço ambiental? O Brasil é um país onde tem uma legislação ambiental bastante compactada, né, bastante evoluída, né, em termos de teoria. Então, a nossa crítica é que essas políticas ambientais, sobretudo criadas aí a partir da década de 70, 80 e a partir de 2000, por exemplo, o SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Lei de Crimes Ambientais na década de 90, aí, posteriormente na década de 2000, o Decreto 6514, que vem regulamentar a lei, o Código Florestal, enfim, diversas outras legislações, as políticas nacionais, estaduais, enfim. O nosso questionamento é que essas leis, elas são muito simbólicas, né? Então, são aquelas famosas leis para inglês ver. Então, o que a gente não consegue presenciar é a materialização dessas legislações de maneira mais concreta. Então, enquanto essas legislações estão de maneira simbólica, os impactos ambientais eles vão continuar ocorrendo. Então, essa é a crítica que a gente faz, né? E a gente sabe que por trás dessa simbologia da lei existe relações clientelistas, relações políticas, de cooptações e favorecimentos, né, da grande elite política brasileira. Isso há anos, né? Um histórico que nós carregamos ao longo desses séculos já de todas essas questões que envolvem a preservação da floresta. E aí eu lhe pergunto o seguinte, dentro dessa perspectiva, né, por exemplo, você falou a questão da monocultura, né? A Amazônia ela tem um solo relativamente pobre, né? Então, o trabalho, por exemplo, das cooperativas, as políticas públicas que podem desenvolver, fazendo essa harmonia, inclusive, com as comunidades locais, né, que também estão dentro desse espaço, seria um caminho, ou qual o senhor acha que seria um bom caminho de política pública para que a gente possa realmente desenvolver? Esse era o primeiro ponto. Segundo, na sua avaliação, o Brasil realmente pode dizer que desmata muito dentro desse cenário e em comparativo com o cenário internacional, ou nós estamos, digamos assim, perto de realmente fazer um trabalho com desenvolvimento sustentável? Tá, o primeiro ponto. Eu penso que as políticas públicas, né, elas precisam ser participativas. Então, inserir no contexto, de maneira incisiva, as populações impactadas, as populações que já trabalham em determinado viés econômico, né? Então, essa política pública, ela precisa dar vozes e vezes, né, a esses povos. Por exemplo, uma política pública para fins de agronegócio, ou seja, inserir o pequeno produtor, né, dentro desse contexto, a agricultura familiar, enfim. Então, a questão da participação social ela é fundamental no contexto da política pública, não ser meros figurantes no processo. Tá? Então, eu penso que política pública precisa partir primeiramente disso, ou seja, vir de baixo, né, e com os recursos dos governos, né, integrando todos os atores sociais, envolvendo todas essas questões, né? Exato, inserindo todos os atores sociais, levando em consideração os viés econômicos, os viés culturais e os viés ambientais para se consolidar uma política ambiental em que ambiental e econômica que de fato vai dar resultados positivos. O segundo ponto é que a questão do desmatamento no Brasil, comparando a outras nações, isso é uma discussão que a gente precisa fazer uma análise histórica, né, de produção do espaço, né, a nível local e global. Então, a nível global, a gente vê as primeiras nações que desenvolveram primeiro, né, devastaram seus territórios, utilizaram seus territórios, colonizaram outros territórios. Então, é uma abordagem meramente histórica, né, e que o Brasil ele só entra nesse contexto, né, após a sua descolonização, após o período decolonial, que nós chamamos na geografia. Então, aí o Brasil vai iniciar a sua política desenvolvimentista. Então, durante esse processo, os países
já de outros níveis já estão consolidados, já estão com suas economias consolidadas. E o Brasil vai passar por esse processo. Então, quando ele passa por esse processo, lógico que o desenvolvimento econômico, sobretudo nos períodos históricos, você não tinha essa visão ambiental. Então, você utilizava do espaço de qualquer maneira, vamos dizer assim. Então, você vai ter estrada, você vai ter hidrelétricas sem nenhum, né, sendo construídas. A questão da energia, né, também. Sendo construídas sem nenhum critério, sem nenhum cuidado com a questão ambiental. Então, você vai ter várias situações nesse sentido. E, atualmente, como esses países de primeira nação já não têm mais o que desmatar, aí eles se preocupam, né, com a questão de países como o Brasil, que detém uma rica biodiversidade e, como eu falei anteriormente, dos impactos que é local, mas atinge de maneira global, quer dizer, mudanças climáticas, por exemplo. Então, é uma análise histórica que a gente precisa ser feita. Então, o Brasil, vamos dizer que o Brasil é um país privilegiado com relação a recursos naturais e que é necessário a gente cuidar desses recursos naturais, desenvolver, mas desenvolver de maneira racional. Algumas críticas nesse sentido, inclusive da tentativa de, digamos assim, de fazer ingerência sobre a própria questão da proteção ambiental de países e de continentes, sobre o Brasil, já deu bastante pano para a manga, a gente já sabe disso, né? Mas dentro desse contexto todo, como é que a gente percebe, então, o trabalho que o Brasil vem desenvolvendo, não somente na questão da floresta em si, mas principalmente de minério, por exemplo? No caso aqui da Amazônia, a gente sabe, né, e o estado do Pará é um destaque dentro desse processo todo. Como é que cabe essa questão da preservação, né, do cuidado, de uma política realmente que possa trazer essa harmonia de desenvolvimento sustentável e, logicamente, desenvolvimento econômico por meio dessas questões todas? Como é que a gente consegue estabilizar, já que se diz justamente isso? Olha, o olhar desses países, desses continentes, dessas nações, não é para a floresta, não é para a biodiversidade que nós temos, mas principalmente para o que está embaixo, para o minério. Aí se destaca a questão do nióbio e outras questões também que são envolvidas e que trazem grandes empresas para cá e que muitas das vezes acabam deixando os buracos da exploração, né? E como resultado todos esses problemas sociais que nós enfrentamos há anos dentro desse desenvolvimento. Qual é o seu olhar, professor, a respeito dessa questão? A questão mineralógica no estado do Pará, né, especificamente, ela é uma questão de prioridade política. A partir da década de 70, você vai ver, né, o governo federal criando toda a logística necessária para que esse capital internacional chegue, né, na Amazônia paraense e explore, né, os recursos minerais do nosso estado, que é fonte, né, de diversos minérios no nosso estado. Então, a gente, é claro, é notório que existe interesses, né, então, desde esse período, muito antes desse período que eu citei, para a questão do minério no estado do Pará. Inclusive foi o motivo da expansão brasileira, né, no início da colonização. Exato. Que era a busca, a questão principalmente das pedras preciosas, né, ouro e tudo Exato. mais, né? Então, e continua sendo, né? E continua sendo. Nós temos várias novas serras peladas espalhadas no estado do Pará. Aquela região do sudoeste do Pará, né? Sudoeste do estado do Pará, uma das causas do desmatamento é a garimpagem, né, do ouro e de outros minérios também. Então, assim, políticas públicas pensadas para a questão mineral, aquela política pública em que a sociedade paraense ela seja inserida nesse contexto, não somente como vítima de uma compensação ambiental, né, desses grandes projetos, uma escolinha, um projeto socialzinho da empresa, ou seja, o lucro explorado do estado do Pará, comparado a esses serviços sociais que essas empresas desenvolvem, não tem nem comparação, né? É extremamente gigante a diferença. Então, eu penso que uma política de qualificação da sociedade impactada por esses projetos, né?
uma maior tributação sobre essas empresas mineralógicas, para que esses recursos sejam reinvestidos em educação, saúde, segurança, né, na própria preservação ambiental, enfim, uma qualificação dessa população impactada para que ela seja inserida no mercado, né, de trabalho da empresa. E de forma sustentável, né? E, sobretudo, de maneira sustentável, que essas empresas cumpram com as legislações existentes, né, para explorar, para beneficiar, né, e exportar os minérios existentes no solo da Amazônia Paraense. E no contexto da educação ambiental, e aí eu estou falando da educação básica, como é que isso está inserido dentro desse processo, né? Mas também da graduação e, logicamente, também pensando naquilo que é pesquisa, naquilo que está sendo trabalhado pelas universidades como um todo, para não só construir conhecimentos nesse sentido, mas principalmente atos de intervenção, né? De ação direta nessa realidade que ainda nos preocupa muito, de uma exploração que acaba muitas vezes desconsiderando a sustentabilidade e se baseia apenas na busca de lucros por grandes empresas, né, e grandes conglomerados que veem a Amazônia como ainda essa ideia do almoxarifado, onde eu vou lá e pego e utilizo, vendo, ganho muito dinheiro e deixo todas as sequelas e todos os problemas que isso resulta. Como é que o senhor percebe essa linha de formação, de graduação, de pesquisadores, de investimento, né, de bolsas, de fomento, dentro dessa perspectiva? Exato. A academia ela vem trabalhando a perspectiva ambiental na vertente crítica. Então, você ter uma análise sistêmica da produção do espaço, sobretudo com relação ao sistema econômico vigente, né, no país. Então, a educação ambiental não é aquela educação simplista de economizar água, de não jogar o papelzinho no local de adequado. Utilizar sacola reciclável. Então isso daí é importante, mas a gente tem que enxergar escala maior, quem, né? Como que esse espaço ele vem sendo produzido por esse sistema que se reinventa, se renova para continuar operando e gerando lucro. Então, dentro dessa perspectiva, pensar políticas públicas de inserção, de qualidade de vida para a população, né, de menor risco aos impactos ambientais por conta da operação dessas empresas. Então, a academia ela vem trabalhando nesse sentido, de você ter um olhar crítico, né, das questões, né, da produção do espaço. De que maneira essa produção do espaço ela impacta na questão social, na questão econômica e na questão ambiental. Então, a educação ambiental ela trabalha nesse viés. Então, a academia ela vem trabalhando, faço parte de um grupo de pesquisa, onde nós temos várias frentes de atuações. Eu, particularmente, coordeno um grupo de pesquisa de educação ambiental em unidade de conservação, que é até a minha temática do doutorado, que gostei dessa área e estou aí navegando por esses conhecimentos. Então, a educação ambiental trabalha nesse sentido. Então, vamos chegar além do que aquelas simples medidazinhas simpáticas, né? Simpáticas e que é muito propagada até pelos meios de comunicação, no ambiente escolar, onde você tem professores que não se renovam e acaba propagando essas medidas que não geram grandes transformações sociais. O que a gente chama de uma construção de racionalidade ambiental. Para que a gente tenha essa construção de racionalidade ambiental, é preciso a gente ir na ferida. E a ferida é exatamente o sistema econômico vigente. Então, discutir como que esse sistema ele opera, continua operando, continua gerando impactos sociais, ambientais e em busca de um lucro. Nesse aspecto, professor, por exemplo, aqui o senhor é membro aí do grupo de pesquisa de educação ambiental na Amazônia. O que, por exemplo, eu estou colocando na condição de um educador que se interessa também por essa área, por exemplo, a questão do lixo é uma dor de cabeça que a gente tem há anos, né, da região metropolitana e em partes também do estado. Fala região metropolitana porque aqui reúne realmente uma quantidade
né, extremamente relevantes desse tipo de situação. Exato. A gente poderia, por exemplo, ter, pelo grupo de pesquisa, uma indicação de como trabalhar isso no âmbito da escola ou no âmbito, quem sabe, de pesquisa? Como é que poderia ser essa relação, essa comunicação com a academia para produzir novos pesquisadores, de repente motivar olhares de professores, como o senhor falou, às vezes não tem uma renovação e acaba caindo a ideia da questão ambiental apenas tão somente nessas ações que a gente já conhece e que geram impacto, sim, mas muito pouco dentro desse contexto que a gente trabalha. Como é que a gente poderia aproximar a academia, digamos assim, dessa realidade da escolarização básica no nosso estado, por exemplo? Exato. O nosso grupo de pesquisa, por exemplo, né, coordenado pela professora doutora Maria Ludetana, existe uma parceria interinstitucional. Então, você tem o FPA, UFRA, o EPA, Museu, Polícia Militar do Estado do Pará, através do Batalhão de Polícia Ambiental, você tem SEDUC, enfim, várias instituições que participam de um grande grupo, onde as discussões é exatamente dentro desse contexto crítico. Então, o que a gente discute, basicamente, com relação a resíduo sólido, né, o consumo exacerbado, ou seja, o consumismo. Então, é consumir o que de fato é necessário, né, para a vida humana. É ter responsabilidade, né, com seus atos, com as suas atitudes, com seus comportamentos e propagar essas atitudes, levando em consideração esse contexto econômico, tá? Iniciando, né, no seio familiar, na escola, no seu trabalho, se envolvendo em ações comunitárias, expandindo, né, essa visão de um novo olhar para a questão ambiental. Quando a gente fala em educação ambiental, eu sempre brinco, né, da sopinha do IRé, é repensar, é rever, né, é reciclar, porque tudo que está posto está errado. Então, se a gente precisa rever, é porque está errado. Então, vamos rever com carinho, né, essa questão econômica. Você percebe que o sistema ele vai se renovando. Então, se antes você tinha um exemplo, um aparelho de televisão, né, com uma tecnologia um pouco até rudimentar, mas a durabilidade desse aparelho era maior. Então, até você descartar, né, você tinha uma durabilidade maior. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo, né, obsoleto. Então, os materiais eles já são criados por esse sistema que se renova, que precisa de lucro para se manter, eles já são criados, né, com data para ser danificado, para dar problemas, e você tem que comprar outro, e isso entra nesse sistema de compra, e acaba seduzindo grande parte da sociedade. Então, esse exemplo pode ser estendido para tantas outras, né, tantos outros objetos, né, vestimentas, né, que esse sistema, né, propaga. Então, o consumismo, né, essa racionalidade que a gente precisa ter com relação ao que está posto, já é um grande passo para a gente pensar em uma sensibilização e sendo bem mais positivo numa conscientização ambiental. O que a gente pode buscar, então, lá pelo grupo? Por exemplo, eu como professor, eu gostaria de fazer um trabalho desse, quem sabe a gente discutir na escola, fora, digamos assim, do conteúdo curricular, mas de uma forma lúdica ou de uma forma complementar. Tem um contato, por exemplo, que a gente pudesse fazer e conversar sobre isso, pedir uma orientação, de repente fazer uma parceria. Como é que a gente poderia fazer, professor? O contato diretamente com um grupo que funciona no Instituto de Ciência e Educação da UFPA. Tá? Tem as redes sociais, né, do grupo. É esse mesmo nome, né? Grupo de Pesquisa e Educação Ambiental na Amazônia. Tem alguma sigla, não? GEAN+. GEAN+. Isso. Mais, MAZ. MAZ. Isso. Tá. GEAN+. Então, GEAN+. Você que está nos assistindo, professor, eu queria que o senhor fizesse o convite, então, para o pessoal procurar saber mais e, quem sabe, fazer essas grandes parcerias importantes. Então, o telespectador, ele pode falar aqui. Ele pode pesquisar nas redes sociais, né, o GEAN+,
um grupo de pesquisa voltado para desenvolver a educação ambiental na Amazônia, em especial no estado do Pará. E lá nós temos várias instituições exatamente para atender qualquer demanda que surgir, de maneira em parceria. Né, e aí a gente pode... Nós temos o nosso calendário com diversas ações, né, no estado do Pará, na capital e no próprio interior do estado. E você pode estar direcionando as suas demandas ao nosso grupo, que com certeza nós vamos atender as demandas. Em resumo, professor, então, Antônio Silva Júnior, doutor em Geografia, a gente poderia dizer que, embora o que está posto e aquilo que já herdamos ao longo desse tempo seja importante para a análise, mas ele é menos importante nesse sentido, nesse olhar nosso de poder transformar essa realidade. Exato. Assim, a questão ambiental, eu trato a questão ambiental como qualidade de vida, né? Então, tudo que está aí precisa ser revisto, né, com critérios, levando em consideração a ciência, né, para que nós possamos atingir uma qualidade de vida, um equilíbrio, né, do meio ambiente, um ambiente saudável, né, para as nossas gerações, para as gerações que estão por vir, né, que é uma incógnita, ninguém sabe. Às vezes a gente propaga o conceito de desenvolvimento sustentável, mas o tempo, né, é uma categoria que é ágil, que é rápido. Então, hoje em dia, eu falo nas gerações atuais, as gerações que estão por vir, ficou uma interrogação se nós não mudarmos os nossos comportamentos, as nossas atitudes. E o nosso comportamento, as nossas atitudes, parte da compreensão dessa produção do espaço. Como que o espaço vem sendo produzido. Ocupado, né, com essa preocupação e com esse cuidado que nós precisamos ter. Então, a grande alegria que a gente pode dizer, há muitas oportunidades, né, e eu parabenizo aí pelo trabalho que é desenvolvido com essa parceria toda e, sem dúvida alguma, todos nós somos convidados, né, a participar desse processo de construção de uma sociedade que possa se desenvolver com todas essas questões, com qualidade de vida e com oportunidades para todos. Professor Antônio Silva Júnior, muito obrigado pela sua presença, sucesso no trabalho e a todos que participam de todas essas questões que envolvem esse cuidado e essa produção, essa pesquisa e, logicamente, essa intervenção, né, essa ação no mundo que a gente precisa tanto dentro desse espaço que a gente vive. Obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanha no Diálogo Aberto toda semana. E nós nos despedimos agora, depois de toda essa conversa que nós tivemos, dizendo para você, nós podemos construir juntos, sem dúvida alguma, uma sociedade capaz de conviver e viver com qualidade de vida, com esperança e principalmente com a decisão de agir pelo bem e para a construção da paz. Fique com Deus. Na próxima semana a gente se encontra em mais um Diálogo Aberto.